Então, vindo aqui rapidinho antes de começar o vídeo. Primeiro para dizer que dessa vez, na verdade, estou lendo 2 artigos, ao invés de só um artigo. E em segundo lugar também vim aqui dizer que dessa vez a leitura teve uma hora que deu umas travadas. Não sei porquê, só que o programa aqui teve hora que simplesmente replicou minha voz. Mas esses são problemas pormenores e que ainda assim deu para entender tudo que eu estava falando. Então é isso que importa. Sendo assim, eu vou colocar a leitura dessa forma aí mesmo para frente e é isso. Valeu. Agora tenho aí os 2 artigos, a leitura dos artigos. Bye bye. Então, hoje eu vim aqui ler um artigo da Kelly V para Center for Stateless Society, de nome Qual a diferença entre anarquismo de mercado e anarcapitalismo? Tem que avisar já de antemão que, além das razões aqui por ela apresentadas para o anarquismo de mercado no geral ser diferente do anarcapitalismo, na verdade, anarquismo de mercado é um termo bem abrangente, qual envolve diversos tipos de anarquismo. Então, tipo assim, tem outras posições anarquistas dentro do anarquismo no mercado, o qual na verdade tem ainda mais razões para se diferenciarem do anarcapitalismo. Entretanto, essas razões aqui que ela apresenta são razões que perpassam todos os tipos de anarquismos envolvidos sobre o anarquismo no mercado. Então, só dando essa introdução, agora eu vou ler aqui o artigo dela. A diferença entre o anarquismo no mercado e anarcapitalismo é uma questão duvidosa e um tanto quanto semântica. Anarcocapitalistas escolhem usar a palavra capitalismo, porque acreditam que a palavra denota um sistema econômico laissez-faire, livre de controle governamental. Já anarquistas de mercado são bem mais críticos ao capitalismo, por acreditarem que o termo não denota um sistema econômico realmente livre. Eles evitam usar a palavra capitalismo, porque ela remete ao nosso sistema econômico fechado, dominado por corporações e repleto de desigualdade social. Anarquistas de mercado consideram que capitalismo coloca muita ênfase no capital, o que implica no domínio, por parte dos donos de meios de produção, uma forma de opressão a qual os anarquistas se opõem. Muitos anarquistas de mercado acreditam que, numa sociedade livre, o mundo seria bastante diferente de como é hoje, em dia sob o capitalismo. Eles acreditam que mercados livres não resultariam no domínio das corporações e na estrutura hierárquica das empresas. Se empresas hierárquicas existissem, seriam raras. Como Gary Charter e Charles Johnson dizem em Markets Not Capitalism, anarquistas de mercado acreditam em transações de mercado, não em privilégio econômico. Acreditam em mercados livres, não em capitalismo. Anarcapitalistas acreditam ser desejável uma economia capitalista laissez-faire para maximizar a liberdade e o desenvolvimento humano. Já o anarquismo de mercado não tem a intenção de prescrever um sistema econômico desejável. Ao invés disso, o anarquismo de mercado reconhece que nem todos numa sociedade livre prefeririam fazer parte de um mercado voltado para o lucro, e, sendo assim, sistemas econômicos alternativos poderiam surgir, como, por exemplo, cooperativas, economias de oferta, gift economies e comunas. Por mais que anarquistas de mercado por vezes defendam transações de mercado, pluralidade e descentralização são também extremamente importantes. Anarquistas de mercado não veem qualquer problema nesses diferentes sistemas econômicos voluntários, desde que coexistam pacificamente. E agora que terminando de ler o artigo, só ressaltar também que ele foi traduzido pela Paola Delfino. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui e até mais. Então, hoje eu vou, no caso, ler aqui um artigo da Anna Morgenstern para Center for Stateless Society, de nome Anarcapitalismo é Impossível. Muitos anarquistas de vários matizes afirmaram que os anarcapitalistas não são realmente anarquistas, porque o anarquismo implica o anticapitalismo. Acontece que eu acho que isso é realmente ao contrário. Se eles realmente desejam eliminar o Estado, eles são anarquistas, mas não são realmente capitalistas, não importa o quanto eles queiram alegar que são. As pessoas que se autodenominam anarcapitalistas geralmente querem definir capitalismo como a mesma coisa que o mercado livre.
e socialismo como uma intervenção estatal contra tal. Mas o que é então um mercado livre? Se você quer dizer simplesmente que são todas as transações voluntárias que ocorrem sem interferência do Estado, então é uma definição circular e redundante. Nesse caso, todos os anarquistas são anarcapitalistas, mesmo os anarcossindicalistas mais obstinados. Definir o capitalismo como um sistema de propriedade privada é igualmente problemático, porque onde você traçaria a linha entre o privado e o público? Sob um Estado, a propriedade do Estado é considerada pública, mas como anarquista, você sabe que isso é uma mentira. É propriedade privada pertencente a um grupo que se autodenomina o Estado. Se algo pertence a 10 ou 10 milhões de pessoas, isso não o torna mais ou menos privado. Indo um pouco mais fundo, pode haver questões sobre como os direitos de propriedade são definidos e a natureza da propriedade, entre diferentes tipos de anarquistas. Obviamente, os anarcapitalistas não querem que o governo decida quem possui quais propriedades. Portanto, mesmo em seu proprietarianismo radical, eles ainda não são efetivamente anarquistas. Eles apenas têm uma ideia diferente de como a sociedade anarquista se organizará. Mas o foco em metas, eu acho, é muito enfatizado em comunidades anarquistas, em detrimento de olhar para os meios. As metas às vezes levam as pessoas a certos meios, mas são os meios que determinam os resultados, não os objetivos. E se os anarcapitalistas seguirem os meios anarquistas, o resultado será anarquia. Não algum anarcocapitalismo impossível. Anarquia não significa utopia social, significa uma sociedade onde não há autoridade privilegiada. Ainda haverá males sociais a serem enfrentados sob anarquia, mas a anarquia é um passo importante para lutar contra esses males sem dar à luz todos os novos. Minha opinião sobre a impossibilidade do anarcapitalismo é simplesmente a seguinte: sob o anarquismo, a acumulação em massa e a concentração de capital são impossíveis. Sem concentração de capital, a escravidão assalariada é impossível. Sem escravidão assalariada, não é nada que a maioria das pessoas reconheceria como capitalismo. A primeira parte disso, que a acumulação em massa e a concentração de capital são impossíveis no anarquismo, tem vários aspectos. Um grande problema é que o custo de proteger a propriedade aumenta drasticamente à medida que aumenta a quantidade de propriedade possuída sem o Estado. Isso é algo que raramente é examinado por libertários, mas é crucial. Uma razão para isso é que a posse de propriedades em grande escala nunca está totalmente concentrada geograficamente. Um bilionário não tem todas as suas propriedades em uma pequena área geográfica. Na verdade, esse tipo de propriedade ausente é necessária para se tornar um bilionário em primeiro lugar. A maioria dos super ricos possui ações de grandes corporações que possuem muitas fábricas, pontos de venda, escritórios e similares em todo o lugar. Deixando de lado se as companhias estão mesmo na anarquia por enquanto, essa dispersão geográfica significa que o custo de proteger todas essas propriedades é enorme, não apenas por causa do grande número de tutores necessários, mas porque é preciso pagar a esses tutores o suficiente para que eles não decidam simplesmente assumir o controle local. Você poderia contratar guardiões para vigiá-los, mas isso se torna um novo problema. Mas a propriedade precisa ser protegida não apenas de invasores domésticos, mas também de invasão estrangeira. Vamos imaginar que uma sociedade anarcapitalista consiga se formar, o Ancapistão, se quisermos. Ao lado do capistão está uma nação capitalista estatista. Vamos chamá-las de Ayn Rand. Bem, os Ayn Randians pensam, o Ancapistão não tem um Estado para proteger seus cidadãos. Devemos assumir e dar-lhes um, para o seu próprio bem, é claro. Neste ponto, os bilionários não capistão devem capitular, dar as boas-vindas aos Ayn Randianos, e o Ancapistão não existe mais, ou devem formar um exército privado para repelir os Ayn Randianos. Não apenas a segunda opção será ridiculamente cara, pelas razões que descrevi acima, mas muitas propriedades serão destruídas se os Ayn Randianos decidirem se engajar na guerra total moderna. Ah, mas e quanto a todas as pessoas de classe média não capistão? Eles não formarão uma milícia para se defender? Bem, sim, mas eles não formarão uma milícia para defender um bando de propriedades de bilionários. Os anarcapitalistas costumam ter uma imagem absurda e otimista da relação patrão-trabalhador que não tem base na realidade. Quase ninguém acorda e vai trabalhar pensando, graças aos céus pelo meu chefe maravilhoso, que teve a gentileza de contratar um perdedor como eu. Quando a invasão externa chegar, as classes médias irão se defender e defender sua propriedade.
mas eles não vão arriscar suas vidas pelo Walmart sem ter uma parte da ação. Assim, devido ao aumento do custo da proteção da propriedade, chega-se a um nível limite, em que acumular mais capital se torna economicamente ineficiente, simplesmente em termos de proteção da propriedade. A proteção policial e militar é o maior subsídio que o Estado dá aos ricos. Em certo sentido, os objetivistas estão corretos ao dizer que o capitalismo requer um governo para proteger a propriedade privada. Além disso, sem um sistema bancário financeiro protegido pelo Estado, é quase impossível acumular lucros elevados e infinitos. O Estado policial militar ajuda a manter os ricos ricos, mas é o sistema financeiro que os ajudou a enriquecer em primeiro lugar, à custa de todos. Em primeiro lugar, o sistema bancário licenciado pelo Estado cria um suprimento limitado de fontes das quais se pode receber serviços bancários. Essa cartelização permite que eles se safem com uma quantidade bastante grande de bancos de reservas fracionárias, nos quais se empresta mais do que realmente existe. Ao aumentar a oferta de moeda em uso de uma maneira unilateral, isso cria uma situação em que as pessoas que tomam empréstimos estão efetivamente roubando de todas as outras. As empresas que financiam a expansão forçam seus concorrentes a fazê-lo ou fracassarão, aumentando o preço dos recursos. Ao aumentar o custo de entrada, isso limita e reduz a quantidade de concorrentes em todos os setores, reduzindo os salários. E o atual regime de moeda fiduciária Banco Central, ao inflar constantemente a oferta de dinheiro, destrói a capacidade das pessoas de economizar, forçando-as a tomar empréstimos para iniciar ou expandir um negócio, para comprar uma casa ou um carro. Ele literal e diretamente concentra a oferta de capital nas mãos de um grupo cada vez menor de pessoas, destruindo a poupança e fornecendo poder de compra efetivo àqueles com classificações de crédito mais altas. Isso reduz os salários e torna as pessoas dependentes daqueles que ainda têm grandes somas de capital para contratá-las. Na anarquia, qualquer um poderia emprestar dinheiro a qualquer pessoa. Não haveria nada especial conhecido como banco per se. Ou dito de outra forma, qualquer pessoa poderia colocar uma placa dizendo banco. Sem curso legal e a capacidade de criar grande quantidade de dinheiro do nada, a ameaça de corridas aos bancos e a desvalorização das notas bancárias iria efetivamente limitar isso a um nível muito pequeno, o suficiente para se pagar o mínimo possível. A oferta monetária não estaria mais nas mãos de um cartel. O empréstimo se tornaria raro e a poupança se generalizaria, distribuindo o capital cada vez mais amplamente, em vez de cada vez mais estreitamente, diluindo assim o preço do capital. Sob tal sistema, qualquer mudança na demanda seria atendida por uma vasta gama de concorrentes, levando os lucros de volta à média. Obviamente, sob anarquismo, algo como propriedade intelectual não existiria. Então qualquer modelo de negócio que dependa de patentes e direitos autorais para ganhar dinheiro também não existiria. Isso contribuiria para a diluição que mencionei acima. À medida que o preço do capital se dilui, aumenta a parcela da produção que vai para os trabalhadores. O que eventualmente veríamos é essencialmente uma escassez global permanente de mão de obra. As empresas competiriam por trabalhadores, e não o contrário. O que é provável, a julgar pela história, é que surgisse algo como um sindicalismo privado, onde proprietários de propriedades produtoras de valor as alugariam para organizações de trabalhadores, simplesmente porque seria mais fácil para eles do que tentar contratar pessoas em uma base semi-permanente. A mineração foi organizada dessa forma por um bom tempo. Por exemplo, até o advento das sociedades de mineração, por ações financiadas por bancos, que compraram a maioria dos garimpeiros ou proprietários nos anos 1800. Assim, vemos, mesmo assumindo um regime de propriedade anarcocapitalista, qualquer coisa reconhecível como capitalismo por qualquer pessoa não poderia existir. Na verdade, a sociedade seria muito parecida com o que os anarcossocialistas chamam de socialismo. Não exatamente igual, mas muito mais próximo do que qualquer coisa que imaginamos como capitalismo. No entanto, sob o anarquismo, mesmo esse regime de propriedade estrito não é garantido. Não há como impor isso a uma comunidade que deseja operar de forma diferente. Prevejo que haverá muitas comunidades e sistemas diferentes que competirão para que as pessoas vivam neles, e o que quer que pareça funcionar melhor tenderá a se espalhar. Não há nada que os anarcapitalistas possam fazer para evitar que as pessoas concordem em tratar a propriedade de uma maneira mais fluida ou comunal do que gostariam. Nem há nada que os anarcossocialistas possam fazer
para impedir uma comunidade de organizar a propriedade de uma maneira mais rígida ou individualista do que eles preferem. Pois, assim como o anarcapitalismo é impossível, o anarcossocialismo também é impossível, dependendo de como você define as coisas. Na realidade, todos nós que nos opomos ao Estado, como aquela grande ficção de que algumas pessoas têm um direito especial de fazer coisas que outras não, somos anarquistas. E o que vai acontecer na anarquia? Tudo. Ah, é. Também ressaltar aqui que esse artigo foi traduzido pela June. Terminando aqui agora a leitura desses dois artigos. O primeiro falando sobre a diferença entre anarquismo no mercado e anarcapitalismo. E esse segundo artigo falando o porquê o anarcapitalismo seria impossível, de acordo com a posição dessa autora, a Anna Morgenstern.